Porque Deus ordenou ao profeta Oséias que se casasse com uma prostituta. O 8º século antes de Cristo foi um período especialmente tumultuado para Israel. O Reino do Norte foi invadido pelo Império Assírio, com Samaria, a capital, caindo entre 722 e 721 antes de Cristo. Foi durante esse tempo que Oséias emergiu como um profeta de Deus. Seus ensinamentos e escritos, que estão entre os mais antigos da Bíblia, têm profundo significado para o judaísmo e o cristianismo. Oséias recebeu uma das instruções mais estranhas de Deus. Ele foi instruído a se casar com uma prostituta. Vamos parar e pensar nisso por um segundo. Um profeta proeminente, cujo ensinamento se concentra na decadência moral de sua geração, é instruído a se casar com uma prostituta muito conhecida. Como e por quê? Vamos tentar entender as condições sociais daquele período, a fim de compreender a história de Oséias. Este foi um dos períodos breves em Israel, caracterizados pela prosperidade e tranquilidade. A Síria era a potência dominante na região na época, mas a ameaça que eles representavam a Israel foi temporariamente suspensa. Os sírios, talvez devido à intervenção divina, haviam interrompido sua guerra contra Israel. Consequentemente, Israel experimentou um período de grande prosperidade, especialmente sob o reinado do rei Gabi II, cuja liderança estabilizou a nação. Eu posso imaginar que, em meio a essa decadência moral, a sociedade mergulhou em vícios ainda maiores, incluindo suborno, fraude, corrupção, roubo, idolatria e assassinato. A avareza gerou injustiça, enquanto a riqueza fomentou um clima de permissividade. A promiscuidade sexual se tornou a norma da sociedade e o consumo de álcool disparou. Como você pode ver, apesar da passagem de 2.700 anos, podem-se traçar paralelos marcantes entre a história bíblica da geração do profeta Oséias e alguns aspectos da cultura ocidental moderna. Na época de Oséias, apesar da religião prosperar e se espalhar, as pessoas se desviaram da fé verdadeira de Israel. Foram influenciadas por crenças e práticas trazidas por mercadores viajantes do Oriente e do Ocidente, um eco da globalização e dos primeiros sinais de um governo mundial. Tornou-se tão ruim que os adoradores se envolviam em atos sexuais com prostitutas, tanto masculinas como femininas, nos templos de Betel e Samaria. Eles tinham a crença equivocada de que tais ações persuadiram Deus a abençoar suas colheitas. Eles construíram desavergonhadamente um bezerro de ouro em Betel, contrariando diretamente o mandamento de Deus contra a criação de imagens esculpidas. O povo santo de Deus, que deveria ser uma nação escolhida e um sacerdócio real, havia afundado ao nível das nações vizinhas na idolatria. Claramente, a nação escolhida estava liderando a si mesma por um caminho de destruição. Neste ponto, Deus poderia facilmente tê-los renegado e começado de novo com um grupo diferente. No entanto, a natureza de Deus não é a de abandono. Ele havia feito uma aliança com o povo de Israel, e ele é o Deus que cumpre promessas. No entanto, ele não podia fechar os olhos para o comportamento deles. Algo tinha que ser feito. Primeiro, Deus demonstrou a eles que servir e depender da deusa da fertilidade era um pecado inútil, visto que o povo tinha abraçado deuses da fertilidade que promoviam a promiscuidade sexual. Era apropriado que Deus demonstrasse que a promiscuidade sexual não tinha efeito positivo em suas colheitas. A partir desse momento, o povo começou a sofrer com falhas graves em suas colheitas. Deus os lembrava da necessidade de depender somente dele. No entanto, apesar da escassez de alimentos e das claras consequências de suas ações, o povo continuou em seus rituais pagãos e em seus maus caminhos. Em seguida, Deus desencadeou uma seca severa, um desastre significativo, para uma região que dependia de chuvas regulares.
Pareceria natural que um povo em aliança com Deus se voltasse para ele em busca de respostas para a calamidade que se abatera sobre eles. No entanto, Israel recusou-se teimosamente a fazer isso. Deus intensificou sua disciplina sobre o povo, sendo cada punição mais severa do que a anterior. Ainda assim, o povo permaneceu desafiante. Um terremoto severo abalou a terra, causando destruição generalizada. No entanto, o povo permaneceu apático, priorizando seu próprio conforto decadente acima do arrependimento. Oséias foi o último profeta enviado a Israel, sua última oportunidade de redenção. Oséias fez o que Deus lhe ordenou. Ele entregou uma mensagem sincera, suplicando ao povo que voltasse ao Senhor. Para ajudar Oséias a entender os sentimentos de Deus, ele passou por uma experiência extraordinária. Deus muitas vezes prepara seus profetas por meio de seus relacionamentos pessoais ou da falta deles. Por exemplo, Deus instruiu Jeremias a não se casar, parcialmente para transmitir uma mensagem a Judá de que Deus também estava agora como um solteirão, visto que eles se recusaram a se arrepender e a voltar. Jeremias experimentou a solidão de não ter uma esposa, ganhando assim discernimento sobre as emoções de Deus. No caso de Oséias, Deus lhe deu instruções incomuns. Oséias foi ordenado a se casar com uma prostituta. Isso era tão chocante então quanto agora, especialmente para alguém que Deus pretendia que fosse sua voz. Oséias obedeceu à instrução de Deus e se casou com uma prostituta chamada Gomer. Eles tiveram 3 filhos. Pouco tempo depois, Gomer, a esposa do profeta Oséias, voltou à sua antiga profissão como prostituta. Oséias a procurou, a trouxe de volta para casa, a perdoou e recomeçou a vida com ela como sua esposa. Isso simboliza o amor infindável de Deus e seu desejo de reconciliação com Israel. Os nomes dos 3 filhos de Oséias transmitiram mensagens significativas para o povo de Israel. Oséias viveu uma vida de tristeza, cheia de dias sombrios e noites sem dormir, devido à infidelidade de sua esposa. Quando as pessoas escolhem abandonar o Senhor, muitas vezes subestimam as dificuldades que enfrentarão. As palavras de partida de Gomer são dignas de lembrança. Ela declarou: "Irei atrás dos meus amantes, que me dão meu pão e minha água, minha lã e meu linho, meu azeite e minha bebida." Com que frequência vemos pessoas abandonarem lares bons e irem atrás de coisas enganosas? Como consequência de sua infidelidade, Deus declarou que retiraria suas bênçãos, incluindo grãos, vinho e roupas. Ele iria expor a promiscuidade dela diante de seus amantes e sua alegria e celebrações festivas cessariam. As videiras e figueiras seriam destruídas, simbolizando a perda de seus supostos ganhos com seus amantes. Deus a castigaria por sua idolatria e a lembraria de que o havia esquecido. Oséias 2, capítulo 9 a 13. Isso é o que acontece quando nos recusamos a nos voltar para Deus após advertências repetidas. Muitas vezes me pergunto por que pessoas como os israelitas, no tempo de Oséias, se recusam a se arrepender, mesmo quando sabem que é a coisa certa a fazer. Então percebo que às vezes não é porque não querem se arrepender, mas sim porque não sabem como. Eles não sabem como se arrepender. Alguns se preocupam que suas transgressões sejam muito grandes para Deus perdoar. Outros estão simplesmente perdidos, engolidos pelas mentiras e enganos de Satanás. Espero que você aprenda com esta mensagem que não há nada que Deus não possa perdoar se você se aproximar com um coração de arrependimento verdadeiro. O que o Espírito Santo tem lhe dito e que você se recusou a ouvir? Oro para que você receba força e sabedoria para escapar do tormento do pecado. Tudo o que você precisa fazer é pedir a Jesus Cristo agora para ajudá-lo a superar qualquer adversidade que possa estar oprimindo você.